Somatório de dobras ou percentual de gordura? Qual das duas opções você escolhe na hora de avaliar a massa gorda do seu paciente? Um resultado relativo ou algo mais absoluto? Hoje nós vamos conversar sobre antropometria e composição corporal. Vem comigo! Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas! Meu nome é Ju Toledo, eu também sou nutricionista e hoje no tutorial da CUC nós vamos conversar um pouco mais sobre composição corporal, sobre antropometria e sobre dobras cutâneas. Quando a gente faz aquelas medidas de dobras, a gente tem a opção de jogar esses valores em fórmulas ou então fazer um somatório para fazer uma avaliação mais absoluta. E aí, qual a melhor opção? No tutorial retrasado eu falei sobre como usar o adipômetro corretamente e no tutorial passado eu falei sobre modelos de composição corporal, bicompartimental, tetracompartimental. Para quem não assistiu, eu vou deixar os links aqui na legenda e ao final desse vídeo. Mas hoje nós vamos falar sobre como usar os valores, os dados de dobras cutâneas para fazer uma avaliação da massa gorda do nosso paciente. Na hora de fazer a avaliação do total de gordura do nosso paciente, existem métodos indiretos e métodos diretos. Na verdade, o método direto a gente nunca vai poder utilizar, porque ele é a dissecação, que é feita em cadáveres. É algo que é feito em loco e é impossível a gente fazer isso nos nossos pacientes. Nós usamos métodos indiretos ou chamados duplamente indiretos. Vou explicar um pouquinho para vocês. O método indireto mais comum, que é o padrão ouro, que a gente gosta muito de e vê muito em pesquisas, as faculdades usam, é a pesagem hidrostática. Tá? Então você pesa a pessoa dentro da água, fora da água, vê o volume de água que ela desloca ao ser mergulhada e ali pelo princípio de Arquimedes, pela relação de massa e volume, calcula-se a densidade do corpo da pessoa. Então, a gente sabe que existe uma densidade específica do tecido adiposo, uma densidade específica da massa magra, da massa muscular especificamente. Então, quando esses dados são avaliados, existe toda a densidade corporal total da pessoa. E com base nisso, é feita a avaliação do percentual de gordura. Então, esse método é considerado um método padrão, mas eu não conheço nenhuma nutricionista que tenha essa piscinona no consultório, né? Esse aí é algo que a gente vê em faculdades, em pesquisas. Então, no nosso dia a dia, a gente utiliza ou bioimpedância ou dobras cutâneas, que são considerados métodos duplamente indiretos, porque eles são validados a partir de outro método indireto, geralmente a pesagem hidrostática. E essa história de densidade é muito fácil de entender quando a gente pensa em músculo e gordura. Sabe aquela brincadeirinha que a gente faz assim, o que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Aí a pessoa fala de chumbo, né? Fala, não, tudo é 1 quilo, né? Então, quando a gente fala de massa especificamente, tanto faz 1 quilo de gordura ou 1 quilo de músculo, todos têm a mesma massa. Mas a densidade é diferente, o músculo é mais denso, ele tem menos volume para a mesma quantidade de massa. A gordura é menos densa, ela ocupa mais volume do que a massa muscular. É até um parâmetro bem simples quando a gente pergunta para a pessoa se ela ganhou peso, mas se as medidas das roupas estão apertadas ou não. Tá? Quando ela começa a ganhar peso, mas a medida não aumenta muito, é sinal de que ela está ganhando mais massa magra do que massa gorda, porque a gordura ocupa mais volume. Então, essa relação entre massa e volume é que é avaliada na pesagem hidrostática e que é utilizada em algumas fórmulas de percentual de gordura. Então, tem fórmulas que elas dão direto o percentual, mas tem outras que elas dão o valor da densidade corporal e esse valor, por sua vez, é jogado em outras fórmulas para calcular, de fato, o percentual de gordura que a pessoa tem. Tá? Então, existem algumas críticas em relação a essas fórmulas. Por quê? Porque a gente tem que saber em qual população ela foi desenvolvida, para qual população. Então, existem fórmulas para crianças, para adolescentes, para adultos, para afrodescendentes, para asiáticos, para pessoas com atividades físicas diferentes, nadadores, bailarinas. Então, quando você escolhe uma dessas equações, você tem que saber para qual população ela foi desenvolvida, tá? E mesmo assim, ainda existem alguns erros. Ela além de ser um método duplamente indireto, é algo que passa pela questão da individualidade biológica, né? Então, existem algumas restrições, uma pequena porcentagem de erro quando você faz esse tipo de avaliação usando essas fórmulas. Da mesma forma, a bioimpedância também apresenta alguns erros, a gente pode depois até fazer algum vídeo falando especificamente sobre bioimpedância, mas a gente sabe que essas avaliações são uma aproximação e que precisa ser muito bem feita.
quanto mais o avaliador for treinado, menores são as chances de erro. Tá? Mas é importante a gente saber que existe aí uma porcentagemzinha de erro quando a gente faz esse tipo de avaliação com dobras cutâneas. Por outro lado, para quem não quer calcular percentual de gordura, quer saber apenas uma medida absoluta, total de gordura daquela pessoa, independente de percentual e principalmente para poder comparar a evolução. Eu somei todas as dobras do meu paciente, ele estava com 120 milímetros de gordura somatória, depois caiu para 110, depois para 100, para avaliar essa evolução do paciente. Existe o protocolo de somatório de dobras. Como que ele funciona? Para adultos, existe o protocolo com 5 dobras e com 9 dobras. E aí você simplesmente soma os valores que você encontrou na avaliação e compara com a tabela de percentis, tá? Então, do mesmo jeito que tem percentil para criança, peso para estatura, peso para idade, tem a tabela do somatório para sexo e idade. Então, meu paciente tem 120 milímetros de gordura, o somatório, por exemplo, de 5 dobras, e ele tem 50 anos de idade e é do sexo masculino. Em qual faixa de percentil que ele está localizado? É só isso, aí você vê se ele está dentro de uma faixa de adequação. Para crianças e adolescentes, o protocolo é somatório de 2 dobras, tríceps e subescapular. Ju, então tá, e aí na hora de fazer a avaliação, o que eu vou escolher? Somatório ou percentual? O ideal é cada um estudar, ver qual a população que ele atende e para qual população os métodos foram desenvolvidos e fazer essa escolha de acordo com a sua realidade, de acordo com os equipamentos que você tem disponível, de acordo com o tempo que você tem disponível para fazer essa avaliação. Se tem algum software que te ajuda, no caso das nossas planilhas, a gente tem todas essas opções, tem de percentual, tem de somatório, tem bioimpedância, e aí o profissional escolhe qual das metodologias ele vai trabalhar. Mas isso tem muito a ver também com a sua população e com a sua experiência de trabalho. Então, por isso eu vou deixar uma sugestão aqui para você dar uma entrada no blog da CUC, que tem várias matérias sobre isso, vou deixar o link aqui na legenda e aqui no balãozinho também, porque tem várias matérias falando sobre antropometria que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Até terça!